Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e hoje eu gostaria de conversar com vocês novamente um pouquinho sobre cheque. A conversa hoje é sobre o prazo que o credor tem para pleitear judicialmente a cobrança ou recebimento de valor inscrito em cheque. Vejam, tem três prazos importantes para a gente pensar. O primeiro é o prazo para execução de título extrajudicial, que é um prazo de 6 meses após vencido o prazo de apresentação. Esse prazo de apresentação está lá no artigo 33 da Lei do Cheque, que é a Lei 7.357 de 1985. 30 dias se o cheque é emitido na própria praça de pagamento, na mesma circunscrição da agência bancária a qual ele está vinculado, 60 dias se ele é emitido em outra praça de pagamento. Então vejam, vencido o prazo de apresentação, a parte tem 6 meses para propor a ação de execução de título extrajudicial. Isso está no artigo 59 da Lei do Cheque. Aí depois de prescrito para fins de execução, o artigo 61 da Lei do Cheque fala de uma ação contra locupletamento ilícito. A doutrina chama de ação cambial. Esse prazo é de 2 anos após a prescrição, contados imediatamente após a configuração da prescrição do cheque para fins de execução. Então, prescrito o cheque para fins de execução, tem 2 anos para essa ação contra locupletamento ilícito, que é uma ação com características cambiais. Processualmente falando, é uma ação de cobrança ou uma ação monitória. E vejam, já vou falar melhor sobre isso. O último prazo aqui, 5 anos a contar da emissão do cheque. Que 5 anos são esses? São 5 anos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil agora, que é o prazo para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou privado, quer dizer, inscrito em documento, certo? Então a gente tem prazo para executar 6 meses. Após esses 6 meses, 2 anos para uma ação de contra locupletamento ilícito, que é uma ação de cobrança ou uma ação monitória. Vencidos esses outros 2 anos aí, ou seja, 2 anos e meio mais prazo de apresentação, tem até o limite de 5 anos para propor a ação que está prevista lá no Código Civil. Que ação que é essa do Código Civil? De cobrança ou ação monitória também. Professor, mas qual a distinção, então, dessa ação de locupletamento contra o locupletamento ilícito prevista lá no artigo 61 da Lei do Cheque e a ação de cobrança ou ação monitória, cujo prazo a gente vai ver no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil? É o seguinte, gente. Vencido o prazo para execução, o cheque não é mais título não é mais título executivo. Mas, dentro do prazo do artigo 61 da Lei do Cheque, ele conserva as características de título de crédito, abstração, literalidade, cartularidade e tudo mais. Disso decorre a consequência prática seguinte: para o autor, dentro do prazo de 2 anos, lá do artigo 61 da Lei do Cheque, para o autor basta apresentar-se como portador da cártula, afirmar que ela está inadimplida para poder propor a ação. Ele não precisa dizer por que ele é titular desse crédito, para que a ação possa andar. Se o devedor quiser arguir alguma inconsistência, algum vício qualquer, é ônus dele fazer a arguição específica e a demonstração do vício. Passado esse prazo da ação contra locupletamento ilícito, dentro do prazo de 5 anos lá do Código Civil, o cheque já não é mais título executivo e também não é tratado como título de crédito, ele é tratado como mera prova documental. E aí o autor tem o ônus de dizer e eventualmente comprovar o porquê ele é titular daquele crédito. Qual a causa subjacente à emissão do cheque e por que é que ele tem o direito de receber aquilo lá. Se, após vencido o prazo da ação do artigo 61 da lei do cheque, que vejam, de novo, é uma ação de cobrança ou uma ação monitória, mas depois desse prazo de 2 anos, se o autor não esclarece a causa subjacente, falta a causa de pedir, a petição inicial é inepta. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.